Eu amamento. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, Jornal da Rede Alesp, trazendo informações para você durante toda a manhã. Daqui a pouquinho a gente tem a entrevista com o governador de São Paulo, João Dória. A coletiva de imprensa, né? Vamos continuar, Kate, com o nosso giro de notícias. Olha só, durante a primeira reunião anual do projeto Aquavita, que seria realizado no Brasil e ocorreu virtualmente por causa da pandemia Covid-19, a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, apresentou 3 dos mais de 100 novos protótipos exibidos pelos participantes do empreendimento e pesquisadores e produtores do setor aquícola dos países banhados pelo Oceano Atlântico. É isso aí, as 3 frentes principais desenvolvidas pela Unesp são a elaboração de um modelo de cultivo integrado orgânico, envolvendo macroalgas, camarões marinhos e ostras nativas, para aumentar a eficiência, produtividade e lucratividade da maricultura no Brasil. A Universidade Estadual Paulista também apresentou o projeto de uma tecnologia de produção de pirarucu e tambaqui. E, por último, o desenvolvimento de uma metodologia para a avaliação da sustentabilidade e também dos serviços ambientais da aquicultura no âmbito dos países do Oceano Atlântico. Isso mesmo, e segundo os pesquisadores da Unesp, esse projeto representa a primeira ação de um acordo que o Brasil negociou com a União Europeia ao longo de quase 4 anos, via Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O projeto Aquavita é financiado pelo programa Horizon 2020 da União Europeia, que destinou 8 milhões de euros, aproximadamente 50 milhões de reais, para desenvolvimento de soluções sustentáveis para a aquicultura em países do Oceano Atlântico. E olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, afirmou ontem, domingo, que a corte jamais vai se sujeitar a qualquer tipo de ameaça e irá recorrer a todos os meios constitucionais e legalmente postos para a sua defesa e de seus ministros e da democracia. Isso mesmo, o recado de Toffoli foi após novos protestos neste final de semana contra o STF por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da corte disse que, infelizmente, na noite de sábado, o Brasil vivenciou mais um ataque ao Supremo Tribunal Federal, que também simboliza um ataque a todas as instituições democraticamente constituídas, disse ele. A nota se refere aos fogos de artifício jogados na direção do prédio do tribunal na noite do último sábado. Ainda ontem, domingo, o Ministério Público Federal determinou a abertura imediata de inquérito policial para investigar o ato, no qual os manifestantes também realizaram ofensas, xingamentos e ameaças contra os ministros da corte. Vamos falar de finanças. A euforia das últimas semanas, de fato, passou nas bolsas do Brasil e do mundo, ou há espaço para novas altas? Essas são as dúvidas que devem nortear as negociações ao longo dessa semana. E na sexta-feira, vale lembrar, o Ibovespa caiu 2% para 92.795 pontos, no dia que foi até de alívio, já que na véspera os índices nos Estados Unidos haviam tido as maiores quedas diárias desde março. Nesta segunda-feira, as bolsas internacionais abriram com forte baixa. Mais uma vez, o principal motivo são as novas ondas de contágio da Covid-19 e a perspectiva de recuperação lenta da economia. Os estados americanos, como a Flórida e o Texas, noticiaram aumento na contaminação após a reabertura pós-quarentena. E uma boa notícia veio da China. Hoje, as vendas no varejo caíram apenas 3% em maio, ante 20% de queda em fevereiro. E ainda assim, a notícia de um novo... Perdão, Kate, nós vamos sim agora para a entrevista do governador, para a coletiva do senhor governador, que passamos a transmitir diretamente aqui pela Rede Alesp. Obrigado aos jornalistas, às jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos das emissoras de rádio, televisão, jornais, revistas e dos sites que estão aqui, inclusive transmitindo ao vivo do Palácio dos Bandeirantes, hoje, 15 de junho, segunda-feira. Participam desta coletiva José Henrique Guerra, secretário da Saúde, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia,
Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, Carlos Carvalho, coordenador do nosso Comitê de Saúde, João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde, e estará aqui conosco, daqui a pouco, Rodrigo Garcia, secretário de Governo e vice-governador do Estado de São Paulo. Hoje deveríamos ter aqui o Bruno Covas. Como sempre, às segundas-feiras, o Bruno tem sempre participado conosco. Hoje não participa, por razões que todos já sabem. Bruno Covas está com a Covid e eu quero aqui fazer um reconhecimento público à dedicação do prefeito Bruno Covas. O Bruno tem sido um guerreiro no enfrentamento da pandemia, desde o início, sendo um guerreiro também na sua luta pessoal contra o câncer e agora contra a Covid. O Bruno está com acompanhamento médico do Dr. Davi Wippe, que integra o nosso Comitê de Saúde. E o Bruno continuará trabalhando por teleconferência da sua casa, enquanto se recupera. A orientação que recebeu do Dr. Davi Wippe é para um período de 10 dias na sua recuperação e cumpre o isolamento pela Covid. O nosso abraço ao Bruno, que está nos assistindo agora ao vivo pela TV Cultura, e a certeza de que estará plenamente recuperado e em breve de volta à Prefeitura e aqui às nossas coletivas de imprensa. Nosso abraço também ao Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo, também está se recuperando da Covid, esteve na UTI, já saiu, está bem, em recuperação e até o final desta semana deverá estar de volta ao trabalho, ao convívio dos seus familiares e amigos. Ainda nas mensagens, o tema das invasões a hospitais. Há poucos dias, vocês se lembram, nós condenamos aqui o ato de alguns deputados estaduais que invadiram o hospital de campanha do AMB, administrado pela Prefeitura de São Paulo. O mau exemplo desses deputados foi condenado por todos, parlamentares, integrantes do setor de saúde e demais pessoas que da opinião pública condenaram esta atitude. Lamentavelmente também, uma figura da República incitou outras invasões. Quero dizer que invadir é crime e agredir é crime. Se houver qualquer outra tentativa de invasão de hospitais públicos, municipais ou estaduais, sejam eles de campanha ou sejam eles de qualquer outra natureza, em São Paulo, a segurança pública, sob a liderança do general Campos, que aqui está, saberá agir e também faremos a criminalização destes invasores, sejam parlamentares ou não. A condição de parlamentar não dá livre acesso e não dá a um parlamentar a condição de desrespeitar a lei, desrespeitar a doença e desrespeitar a medicina. Um mandato não significa impunidade. Se voltarem a tentar invadir, receberão o tratamento adequado como invasores. E repito, inclusive criminalmente. A vacina. Pautamos em São Paulo todo o esforço no combate ao vírus pela ciência e pela medicina, e por dados técnicos e do trabalho científico. É o que fizemos ao assinar o acordo do Instituto Butantan, aqui de São Paulo, com a farmacêutica Sinovac Biotech, de Pequim, na China. Em julho, portanto já dentro de 3 semanas, iniciamos os testes da última fase do desenvolvimento da vacina, com 9.000 voluntários. Detalhes já foram expostos aqui a vocês pelo Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Uma vacina contra o coronavírus, com produção em larga escala, serão milhões de doses para atender os brasileiros de São Paulo e os brasileiros de todo o país. A vacina será fornecida gratuitamente ao SUS e aplicada em todo o país pela coordenação feita oportunamente pelo Ministério da Saúde.
Em São Paulo, a Secretaria da Saúde fará a distribuição e o Sistema de Saúde Público Municipal e Estadual farão as aplicações e, de acordo com o Instituto Butantan, até junho do ano que vem já teremos a vacina superada a fase 3 de testes em condições de ser aplicada. Aqui, no governo de São Paulo, no que tange à medicina, ela não é pautada por ideologias e nem por bandeiras de países. Aonde ela for correta, onde ela for adequada, ela poderá ser utilizada para o bem comum e a proteção à vida das pessoas e dos cidadãos que vivem em São Paulo. Última mensagem, STF, o Supremo Tribunal Federal. Eu ontem manifestei em tweet o apoio e a solidariedade ao Supremo Tribunal Federal e quero reafirmar aqui minha solidariedade ao Supremo e aos seus ministros. Quero dizer também aos saudosistas da ditadura que vocês já perderam. O Brasil não vai virar uma Venezuela, nem Bielorrússia ou Cuba, nem ditadura fascista, nem ditadura proletária. A maioria dos brasileiros quer a democracia e a maioria saberá democraticamente derrotar os extremistas. Feitas estas mensagens, duas comunicações de hoje. Primeira, o governo lança o IDEAGOV, Programa de Inovação de Tecnologia para combater o coronavírus. A Patrícia Ellen, que aqui está, falará a esse respeito. O governo de São Paulo abre, a partir de hoje, as inscrições para empresas, pesquisadores e entidades de todo o país que queiram apresentar propostas de soluções tecnológicas para combater o coronavírus. E nós aqui em São Paulo acreditamos na tecnologia e, repito, acreditamos também na ciência. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 31 de julho e podem ser feitas através do site, que será informado pela Patrícia Ellen na sequência. O IDEAGOV tem duas modalidades: desafios do governo e ofertas tecnológicas de mercado. Também, com mais detalhes, serão apresentados aqui pela Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Os projetos vencedores vão receber linhas de crédito, linhas de financiamento e contratação dos produtos através do governo de São Paulo. Segunda comunicação, recebemos neste final de semana mais 650 respiradores vindos da Turquia. Com esta chegada de respiradores, totalizamos 2.360 respiradores recebidos e distribuídos. Os 650 que chegaram nesse final de semana, até amanhã estarão todos distribuídos na rede pública estadual e municipal pela Secretaria de Saúde. São 1.500 respiradores vindos da Turquia, 351 vindos da China, 290 do Ministério da Saúde e 219 respiradores doados pelo setor privado. Cada respirador recebido, todos sabem, significa um novo leito de UTI aberto em São Paulo. Com isso, o Estado de São Paulo mais do que dobrou o número de leitos de UTI no Estado. Tínhamos antes da pandemia 3.500 leitos e agora temos 7.610 leitos de UTI exclusivos para a Covid. Portanto, repetindo, 7.610 leitos de UTI exclusivos para o tratamento das pessoas infectadas pela Covid-19. É um número recorde de unidade de terapia intensiva para o atendimento às pessoas infectadas. E isso faz muita diferença no sistema de proteção preventiva e tratamento para a saúde dos brasileiros de São Paulo. Passo agora a palavra à Patrícia Ellen para detalhar o programa que foi já anunciado do IDEAGOV. Patrícia. Muito obrigada, governador. Então, temos uma breve apresentação. Na próxima página, o IDEAGOV é um programa liderado pela Secretaria de Governo, ancorado no programa piloto que foi realizado
no governo anterior, chamado PitGov, e através do pedido dos empreendedores, se notou uma necessidade de fazer um trabalho que fosse até a etapa final, inclusive de apoio às startups para a parte de compras públicas. Então, ele está sendo relançado agora oficialmente o IdeaGov, mas é uma parceria com a integração de todas as secretarias de governo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia faz o secretariado com o espaço físico oferecido também para as startups. E nessa primeira etapa, com grande protagonismo da saúde, porque o principal desafio de governo que estamos todos enfrentando hoje é o Covid-19. Esse programa, ele acelera a adoção de tecnologia e inovação para solucionar desafios no estado de São Paulo. E os dois objetivos são tornar o governo de São Paulo em referência internacional em inovação no setor público e também impulsionar o desenvolvimento econômico com compras públicas de inovação, principalmente dando oportunidade para startups pequenas, médias, e empresas inovadoras em geral. Na próxima página, a gente tem uma descrição de como o programa funciona. Como eu disse, essa é a primeira edição. E o formato dele é voltado a grandes desafios de governo. O desafio agora é o enfrentamento do Covid-19, com essa força-tarefa, onde o primeiro chamamento, ele vai ter aqui o objetivo de buscar soluções para teste diagnóstico para a Covid-19 que sejam acessíveis para programas de saúde pública e possam ser replicados para alcançar o maior número possível de pessoas. E também ofertas tecnológicas de mercado com soluções inovadoras voltadas a tecnologias aplicadas para o combate do Covid-19. As etapas, a gente tem a etapa de recebimento das propostas, a seleção inicial feita aqui por uma curadoria do Hospital das Clínicas, o Inova HC, junto com o IPT, a escolha de prioridades por esse grupo aqui do governo, a avaliação tecnológica volta aqui para as entidades especializadas nesse tema, e o projeto piloto realizado pelo HC, para depois ter um apoio aqui de implantação em larga escala das tecnologias. Na próxima página, a gente traz o que cada participante pode obter nesse processo, acesso a especialistas. Aqui a Prodesp da Secretaria de Governo tem um papel muito importante, que é a nossa empresa tecnológica, a aplicação da inovação em ambiente real, e nesse caso aqui com o espaço do HC, conexão com financiamento público e privado, aceleração de negócios, potencial de compra pública pelo governo e visibilidade e apoio para a expansão da solução. As startups também que tiverem necessidade podem ficar incubadas fisicamente no nosso espaço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ali ao lado da Universidade de São Paulo. Nós temos espaço hoje para 110 posições, cerca de 40 a 50 startups podem ficar acomodadas fisicamente conosco. Na próxima página, a gente tem aqui todos os apoiadores de governo, que estão envolvidos, mas também temos organismos multilaterais e organizações sociais apoiando o nosso projeto, além da própria FAPESP, a Investe São Paulo, a Desenvolve São Paulo, um núcleo de inovação da Procuradoria-Geral do Estado, que tem sido fundamental nesse processo, além do BID, Prosas, Telo e o ILINCA. Na próxima página, o site. As inscrições foram abertas hoje, até o dia 31 de julho, para startups que tenham soluções para oferecer nesse contexto. Desde o início da pandemia, nós estamos atuando em várias frentes, sempre embasados por ciência, por dados e evidências, e a tecnologia e inovação são o pilar fundamental desse processo, e o IdeaGov reforça esse compromisso do governo do Estado de São Paulo com a ciência, a tecnologia e inovação no combate ao coronavírus. Muito obrigada, governador. Obrigado, Patrícia Ellen. Agora vamos às informações da saúde com o secretário José Henrique Guerra, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Os dados de ontem do Ministério da Saúde mostravam 867 mil casos, 624. E 43.332 óbitos no Brasil. Para o Estado de São Paulo, nós temos, para o dia de hoje, 181.460 casos, com 10.767 óbitos. Nossas unidades de UTI para o Grande São Paulo
e para o Estado de São Paulo tem as seguintes taxas de ocupação. No Estado, 70,8% e Grande São Paulo, 77,8% também. Temos internados 5.309 pacientes em regime de UTI e 8.018 pacientes internados em enfermaria. Aqui estão pacientes confirmados e ainda suspeitos para confirmação. Geramos até agora, pelos tratamentos em todo o sistema, 33.105 altas, conforme os pacientes foram tratados. E eu gostaria também só de salientar que recebemos os respiradores e com isso nós temos agora 2.360 respiradores e para o número de leitos que agora temos 7.610 leitos de UTI, como falou o senhor governador. Para o dia de hoje estaremos com saídas programadas de respiradores para diversas regiões do estado de São Paulo, 140 respiradores. Eles chegaram, uma grande maioria, na sexta-feira, 650 respiradores. Eles passam agora para a montagem, estão já desde sexta-feira, em montagem, calibração e colocação do patrimônio, e depois serão, então, remetidos para as unidades. Acho que eram essas informações. Obrigado. Obrigado, Zé Henrique Guerra. Vamos agora ao Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, que dará também os índices de isolamento. Vignoli. Muito boa tarde. Primeiro, iniciando aqui pelos índices de isolamento da quinta, da sexta e do sábado. Quinta-feira, os índices do estado de São Paulo em 48%, da capital 48% também, da sexta-feira 46% do estado, da capital 47%, e do sábado 48% do estado, na capital 49%. Portanto, estabilidade, mantendo taxas importantes de isolamento social ao longo do feriado. Queria aqui rapidamente também, antes de falar da evolução, citar do grande trabalho feito pela saúde, pelos profissionais do HC, por toda a equipe que tem transformado esses respiradores rapidamente em novos leitos de UTI. Dos 1.567 respiradores distribuídos hoje, com mais os 140 que estão sendo distribuídos hoje, citados pelo Dr. German, a gente chega em 1.707 respiradores distribuídos. E o fundamental é dizer que o trabalho que era realizado em até 60 dias, agora é realizado em 3 dias por essa equipe que faz a calibragem e distribui rapidamente, transformando respiradores em novos leitos de UTI em todo o estado de São Paulo. Nós já atingimos 13 das 16 regiões de todo o estado de São Paulo. Fortalecimento na capital, na região metropolitana e no interior. E com a distribuição de amanhã, nós vamos chegar em todas as regiões do estado abastecidas com novos respiradores. Pode passar esse slide aqui, por favor? Eu vou aqui também rapidamente colocar os índices que apontam para a evolução da epidemia no interior do estado de São Paulo. Se a gente olhar no dia 14 de abril, o interior representava, no todo do estado de São Paulo, 10,75% dos casos. Essa evolução, para o dia 14 de maio, veio para 18,96%, 22,84% dia 1º de junho e 27,2% no dia 14 de junho. Uma variação entre o dia 14 do mês de maio e o dia 14 de junho, de 43% de crescimento no período, nessa participação. Algo que também acontece com o número de óbitos, saindo de 11,22% dia 14 de abril e chegando em 18,72% no mês de junho. Isso representa a evolução da pandemia no interior frente ao número de casos no estado, o que nós já apontamos na última quarta-feira com a classificação do interior dado aqui pelo Centro de Contingência. No paralelo a isso, a queda na letalidade dos números aqui no estado de São Paulo. Dia 14 de maio, 7,95%,
Dia 1º de junho, 6,89%, e no dia 14 de junho, 6% a letalidade aqui no estado de São Paulo, representando o trabalho feito pela saúde nos novos leitos de UTI e também o aumento de testagem realizado em todo o território aqui do estado de São Paulo. Finalizando a comparação do crescimento de óbitos, representando também aquilo que a gente vem dizendo ao longo desse processo. Entre os dias 14 de maio e 1 de junho, o crescimento foi de 77,78%. Essa foi a aceleração no período em número de óbitos. E na primeira quinzena de junho, essa aceleração foi de 39,48%, representando aproximadamente a metade do crescimento que se deu na última quinzena do mês de maio, portanto, uma desaceleração no número de óbitos aqui no estado de São Paulo no período. Obrigado, Marco Vignoli. Vamos agora já às perguntas. Inicialmente, perguntas presenciais. Começamos com você, Daniela Salerno, da TV Record, depois com Maria Manso, da TV Cultura. Daniela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Todos. Primeiro, a respeito desse programa do IdeaGov, eu gostaria de saber se só brasileiros podem participar, só daqui de São Paulo. A gente tem muitos brasileiros fora do país, Estônia, por exemplo, que é referência nisso. Se pessoas de fora também podem participar virtualmente desse programa. E aproveitando a presença do General Campos, queria saber a respeito dos policiais que foram afastados por 2 casos diferentes, distintos, em dias diferentes de agressão, de pessoas que estavam rendidas. Como que vai ser a investigação desses casos? Quais os delitos que vão ser investigados? Na prática desses policiais, inclusive em um dos casos no boletim de ocorrência, a vítima diz que se feriu porque caiu de uma escada. Então, o quanto que esse boletim de ocorrência pode dificultar aí as próprias investigações? Obrigada. Daniela, obrigado. Vamos começar com o IdeaGov, a boa pergunta, com a Patrícia Ellen, que pode responder sobre os temas no conjunto da primeira pergunta feita pela jornalista Daniela Salerno. Obrigada, Daniela. Sim, a resposta é que tanto startups quanto pesquisadores internacionais que tenham soluções para aplicar no Brasil podem participar. Agora tem que se inscrever, né, e se a solução for escolhida, eles precisam constituir uma empresa no Brasil. Então, nessa primeira etapa, a inscrição é das ideias, né? Então, no site ideagov.sp.gov.br, e na próxima etapa precisa já ter essa constituição, e quem não tiver infraestrutura, é por isso que a gente oferece o espaço também opcional, fica a critério das startups escolherem se querem utilizar esse espaço ou não, mas caso queiram, nós temos esse espaço para acomodar de 40 a 50 startups. E lembrando que essa iniciativa é uma iniciativa complementar a todo o nosso ecossistema de inovação, que a Secretaria já acompanha, né? Então, a gente tem uma série de hubs de inovação. Esse processo, inclusive, da primeira etapa, é com o Inova HC, exatamente porque a gente não está replicando novos espaços, mas conectando todos eles para apoiar nesse processo de aceleração, e uma queixa muito específica das startups, que é como é que escala a venda, e aí fazendo essa ponte com compras públicas também. Obrigado, Patrícia. Daniela, antes de passar a resposta ao General Campos, secretário de Segurança Pública aqui presente, queria registrar que, no mesmo dia em que recebi as imagens, eu me manifestei contrariamente a qualquer tipo de violência policial. O governo do Estado de São Paulo não aceita violência policial de nenhuma espécie, sob nenhuma justificativa, sob nenhuma condição. Quero deixar isso bem claro para que a população saiba que não há nenhuma condescendência do governador e do governo do Estado com violência policial. Nós temos a melhor polícia militar do país, são mais de 88 mil policiais, e aqueles que cometerem equívocos, falhas, erros, passarão a ter o julgamento devido, além do afastamento imediato da tropa. General Campos. Senhor governador, senhoras e senhores, bom dia. Daniela, obrigado pela pergunta. Não há nenhuma complacência com o erro. Os 2 fatos são lamentáveis. O nosso governador fez uma nota condenando-se, reprovando os atos. Este secretário fez uma nota e a Polícia Militar também, nos 3 níveis. Os policiais foram imediatamente afastados e no sábado já estavam sendo ouvidos.
A corregedoria, aliás, um dos pontos fortes da Polícia de São Paulo, dito por muitos juristas, senhor governador, é que nós temos corregedorias fortes, tanto na Polícia Militar, tanto quanto na Polícia Civil. Os inquéritos estão em curso, acompanhados por elas, e também os inquéritos correm nas delegacias de polícia das áreas. Ou seja, vamos apurar com o rigor que merece o fato. Lamentamos profundamente que eles tenham ocorrido. Os policiais são treinados para que isso não ocorra e vamos verificar providências para que isso seja absolutamente corrigido. Numa das delegacias, inclusive, fruto das imagens, o senhor encarregado do distrito refez o seu boletim. E, em cima disso, vamos trabalhar e corrigir. Não há complacência com o erro. Muito obrigado. Obrigado. Vou pedir ao general para permanecer aqui conosco. Você só virar o púlpito ao contrário. Obrigado. Daniel Saliano, obrigado pela pergunta. Quero complementar ainda dizendo: poucos não vão comprometer o comportamento de muitos. Bem, a próxima pergunta é da TV Cultura, jornalista Maria Manso. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Um estudo feito pela USP e pela Fundação Getúlio Vargas, divulgado hoje, mostra que a flexibilização da quarentena no estado de São Paulo pode trazer como consequência um aumento de 71% nas mortes, só no estado de São Paulo. Então, eu pergunto, apesar do Plano São Paulo ter 5 fases, parece que para a população só existem 2 fases. Ou o shopping está fechado e eu tenho que ficar em casa, ou o shopping está aberto e está tudo normal de novo. Então, retroceder junto com essas mortes, qual é o peso disso para o governo e como mudar essa mentalidade da população? Maria, obrigado pela formulação da pergunta. Vou passar para a saúde, evidentemente, para o João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde, com comentários do Carlos Carvalho, que comanda o Comitê de Saúde. João Gabardo. Pode apresentar o slide, por favor? São os slides dos cenários, Cris. Bom, o primeiro aspecto a ser relacionado é que a gente sempre disse que a epidemia nós deveríamos ter um tempo para que nós pudéssemos estar preparados para o enfrentamento da epidemia, em que, em determinado momento, ela seria inevitável. Esse tempo foi suficiente para que o Estado adquirisse equipamentos de proteção individual, respiradores, aumentasse o número de leitos de UTI. E uma coisa importante, os óbitos que ocorreram em São Paulo não foram por falta de assistência, foram por situações em que, pelas comorbidades, pela faixa etária e por uma condição clínica que foi insuficiente para o enfrentamento do vírus, infelizmente as pessoas vieram a óbito. Agora, essa análise do número de óbitos, que eu gostaria de apresentar para vocês, no gráfico nós temos 3 informações. Em rosa, os novos óbitos, por semana epidemiológica. A evolução desde a 13ª semana até a semana que encerrou neste final de semana, que é a semana número 24. Nós temos, no início, um crescimento e depois quase que uma estabilização no número de óbitos por semana. Isso pode ser verificado por a linha branca, que representa o crescimento, né? O crescimento que era muito alto nas primeiras semanas, ele foi reduzindo e nessa 24ª semana está com índices bem mais baixos. Na planilha ao lado, nós temos 3 colunas. Coluna das número de óbitos acumulados por semana epidemiológica, a coluna no meio, onde nós temos o número de óbitos que foram novos óbitos semanais, e a terceira coluna, que é o crescimento. Vejam que na primeira coluna, que é o número de óbitos acumulado, claro que todas as semanas nós temos um número maior.
Esse número vai crescer sempre. Sempre a curva e os dados acumulados, eles vão estar em crescimento. Se nós pegarmos lá da 18ª semana em diante, nós tivemos 2.586, passamos para 3.608, enfim, na semana 23, 9.058 óbitos, e terminamos a semana passada com 10.581. Então, isso mostra o crescimento no número acumulado. Agora, se nós olharmos o crescimento, que é a terceira coluna, vamos verificar que iniciamos lá na 13ª semana com um crescimento de 460% em relação aos óbitos anteriores, que foi caindo gradativamente, 115, 76, 68. Nas últimas 3 semanas, nós tivemos 24% de crescimento, depois 20% de crescimento e na última semana 16% de crescimento. O que mostra uma redução na velocidade, no número de óbitos que ocorre no estado de São Paulo. E se nós olharmos na coluna do meio, que são os novos óbitos, é um dado que é bastante significativo. Vamos pegar da semana 20 em diante. Na semana 20 nós tivemos 1.080 óbitos, depois 1.357, depois 1.487, na 23, 1.526 e na 24, 1.523. Vejam que esta é a primeira semana em que o número de óbitos, de novos óbitos semanais, reduziu. Sempre nós tivemos um crescimento, sempre nós tivemos um aumento no número de óbitos nas semanas, mas a cada semana isto foi reduzindo. Para nós chegarmos agora na 24ª semana, com a primeira semana em que o número de óbitos diminui em relação à semana anterior. E uma coisa importante, essa redução no número de óbitos no estado tem que se considerar que tem ocorrido um aumento no interior, natural, esperado, porque vai aumentando o número de municípios em que há transmissibilidade, vai aumentando o número de óbitos por essa distribuição maior nos municípios, nas regiões, mesmo e esse número não chega a aumentar em função da redução na região metropolitana. Então, esse aumento no interior, ele é compensado por uma redução na região metropolitana. O que nós estamos mostrando já há algumas semanas essa característica. Então, a nível estadual, é uma semana em que houve uma redução no número de óbitos. Quando nós comparamos, como o secretário Vignoli apresentou anteriormente, os 15 dias anteriores com os 15 dias imediatamente anteriores, também há uma redução nessa curva, na velocidade do crescimento de óbitos. Acho que é isso, governador. Obrigado, João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde. Agora os comentários do Dr. Carlos Carvalho, coordenador do comitê. Boa tarde a todos. Eu queria que retornasse 2 slides, por favor. Na semana passada, quando foi feita uma pergunta aqui, eu estava comentando que o número de óbitos que vai ocorrendo nas semanas anteriores, ele vai gerando um modelo matemático que prevê, se todas as condições persistirem a mesma, quanto deveriam ter de óbitos depois de 15 dias, depois de um mês. E no modelo anterior, cheguei até a comentar que poderia ocorrer 20.000 óbitos no final do mês. Como o Gabardo acabou de mostrar, a curva real, avaliada nessas 2 últimas semanas, que vai ajustando o modelo matemático dos pesquisadores, ela mostra que a deflexão dela vem caindo. Então, o número de óbitos está sendo menor. Então, se ocorrer na mesma proporção dessa última semana, talvez o número de óbitos previsto vai cair daquilo que eu falei de 20.000 na semana passada no modelo anterior, agora já está mais para perto de 16.000 do que outra coisa. E com essa tendência que foi demonstrada do número de óbitos diminuir, essa curva vai sendo ajustada e eu espero que ela baixe mais ainda, que nós cheguemos nem nesse número na faixa de 16.000, ela pode até diminuir mais. Então, além do que o Gabardo comentou da semana anterior,
se nós olharmos o número de óbitos de ontem para hoje, nunca foi tão baixo. Nunca foi tão baixo em relação às semanas anteriores, que ainda não está nesse modelo que ele vê ao longo de 7 dias. E sempre aqui nas segundas-feiras nós mostramos que o número cai e na terça-feira que ele sobe um pouco. Mas mesmo comparando com as segundas-feiras anteriores, de maio para cá, nunca foi tão baixo quanto foi o de ontem. E demonstrando aí, dando a entender para nós, que esse número de óbitos talvez esteja chegando numa estabilização e esperemos que ele comece a cair. E o seguinte, por favor. Próximo slide. Isso apesar de o número de casos estar aumentando. Então o número de casos vem aumentando, porque estamos testando mais, mas o número vem aumentando e o número de óbitos está caindo. Mostrando que nós temos uma certa segurança para implementar as medidas que estão sendo implementadas. Uma vez que na média no estado, nós temos 70% de leitos de UTI vagos, e na Grande São Paulo, 77% não vagos, ocupados, 70% ocupados no estado e 77% na região da Grande São Paulo. Ou seja, nós temos um espaço para eventualmente absorver qualquer segunda onda que possa vir a ocorrer. Mas até agora ela não demonstrou estar ocorrendo, a não ser se esse aumento de número de casos forem casos novos, não só testagem. Mas estamos olhando isso diariamente e estamos fazendo esses ajustes ao longo da evolução de 7 dias para qualquer intervenção que seja necessária, ela seja prontamente discutida e implementada. Obrigado, doutor Carlos Carvalho. Ainda, Maria, uma breve complementação da Patrícia Ellen. Já foi bastante bem explicado pelo Dr. Carlos Gabardo, mas na sua pergunta sobre, especificamente, Maria, a pesquisa que foi feita, esses cenários são atualizados e são cenários de pesquisadores das universidades paulistas, então todos eles trabalham entre si. Hoje mesmo nós temos, eu e o Dr. Carlos, uma reunião com muitos deles para debater dados e evidências. Então, a gente está honrando aqui 3 compromissos, né? O primeiro, lembrar que o Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Ele tem gatilhos para melhorar as medidas restritivas e para endurecer. E a gente precisa da colaboração da sociedade como um todo, das pessoas que precisam entender que não é porque o shopping está aberto que a gente tem que sair de casa o tempo todo, dos prefeitos, para seguir exatamente o que está em sua fase, e da sociedade como um todo, porque senão a gente perde o esforço que foi feito nos últimos 2 meses, e se os números voltarem a subir, a gente tem que voltar a endurecer. E lembrar que cada vida conta. A gente está falando dos cenários, na matemática a gente está ganhando porque a gente está abaixo dos números que a gente tinha projetado, isso é bom, mas cada vida ali tem um nome e um sobrenome, e cada um de nós precisa fazer a nossa parte. E se for necessário, a gente, de novo, vai endurecer como está sendo feito no interior nessa semana, a partir de hoje, especificamente. E o último ponto sobre os dados que é importante, a gente olhou os cenários de óbitos para as próximas semanas, a gente olhou os de casos para as próximas semanas, a gente está monitorando o impacto dos testes sorológicos no número de casos, porque a gente quer que os municípios testem mais, então o número aqui não pode inibir os testes, muito pelo contrário, e por isso que a gente monitora internações também. O segundo compromisso era exatamente da transparência, então os pesquisadores têm todo o estímulo para pegar esses dados e fazerem suas análises e contribuírem para a constante melhoria. Mas o compromisso mais importante de todos era que todas as pessoas tivessem acesso a atendimento. E é o que está acontecendo agora. Por isso que o Plano São Paulo, usando aqui parafraseando o Pércio Arida, ele falou que esse plano é um plano, quando ele falou do plano real, ele falou que a gente tem fases, tem gatilhos bem claros, e é a melhor forma de uma gestão e convivência com a pandemia, minimizando os custos sociais e econômicos. Então, a gente está trabalhando nessas 2 pontas e garantindo que todas as pessoas que precisem de atendimento tenham acesso a ele. Então, a capacidade de leitos e internações continua sendo um número-chave que a gente está monitorando e que teve, graças a Deus, uma estabilização aí nos últimos dias também. Muito obrigada.
Obrigado, Patrícia. Obrigado, Maria Manso, mais uma vez. Vamos à terceira pergunta desta coletiva de hoje. Aliás, lembro que essa é a nossa 70ª coletiva. 70 coletivas de imprensa sobre o coronavírus aqui no Palácio dos Bandeirantes, dentro do nosso programa de informação e transparência para os veículos de comunicação e a opinião pública de São Paulo e do Brasil. Daniel Lian, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Hoje a região metropolitana, a Grande São Paulo, reabre o comércio e também os shoppings. Eu gostaria de saber se essa reabertura gradual, pelo monitoramento que vocês têm feito, se ela está dentro já do esperado, como é que está essa perspectiva, esse prognóstico, se está dentro do traçado, e se o governo trabalha com a hipótese de uma segunda onda e, caso essa resposta seja positiva, quais os impactos que uma segunda onda poderia levar? Obrigado, Daniel Lian, da Rádio Jovem Pan. Vamos dividir a resposta com Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, e depois João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde, sobre a segunda onda. Na reabertura gradual, região metropolitana, responde Marco Vignoli. Bom, muito bem. A imensa maioria dos municípios, sim, né, respeitaram e estão fazendo de forma gradual. A gente pede a mobilização para que se respeitem os protocolos, né, as 4 horas de abertura com 20% de capacidade, que a gente possa ir fazendo de forma faseada e com cautela essa reabertura. Dentro disso é fundamental dizer, nós acompanhamos aqui diariamente os índices e onde tiver piora dos índices nós vamos sempre endurecer conforme apontado pelo centro de contingência. Quando for possível avançar com uma retomada da economia de forma mais contundente, também vamos fazer assim. Mas no início dessa retomada, hoje, está sim de acordo com aquilo que foi planejado, que a gente pede a conscientização da população e fiscalização dos gestores para que os estabelecimentos possam cumprir o determinado pelos protocolos. Obrigado, Marco Vignoli. Vamos agora, João Gabardo. Não teria muito a acrescentar ao que o secretário Vignoli já falou. O Plano São Paulo, ele é sustentado num item extremamente importante, que é o da segurança. Os indicadores são analisados diariamente e nós, a cada semana, anunciamos os resultados. E o plano prevê, sim, que se houver algum indicativo de aumento da velocidade na transmissibilidade da doença, através dos indicadores que mostram casos identificados, internações por doença respiratória aguda grave, óbitos, ou, de outro lado, uma redução ou algum indicador que aponte para uma possibilidade de redução na capacidade de atendimento de leitos hospitalares ou de leitos UTI, sim, serão tomadas medidas de aumento da restrição e aumento ao distanciamento social e diminuir a mobilidade. Isso está previsto no plano e será imediatamente anunciado e implementado caso os indicadores apontem para essas situações. Obrigado, João Gabardo. Muito obrigado, Daniel Lian, da Rádio Jovem Pan, Rádio e TV Jovem Pan. Agora vamos para Carla Mota, da Rádio Capital. Carla, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. Sua pergunta, por favor. Obrigada, boa tarde a todos. Cerca de 40% dos pacientes internados com Covid-19 no município de São Paulo precisam fazer hemodiálise. E, ao mesmo tempo, chegou a informação de que o Ministério da Saúde cortou aí 12 milhões de reais para recursos para diálise. Eu gostaria de saber como é que está a situação desses pacientes e se isso, de alguma forma, afeta os hospitais públicos. Aproveito também rapidamente, governador, para perguntar, com a inclusão das cidades da região metropolitana nessa nova fase, na laranja, eu queria saber se a Polícia Militar recebeu aí alguma nova orientação, porque isso é uma dúvida da própria população. O que a polícia pode ou não pode fazer agora com esse funcionamento reduzido do comércio? De qual que é o papel da polícia? Qual é o poder que ela tem nesse momento? Muito obrigada. Obrigado, Carla. Vamos começar com a saúde, depois com a segurança pública. A saúde responde José Henrique Guerma, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Tanto os hospitais municipais quanto os estaduais têm condições de suportar a questão dos 40% e nem sempre é tudo isso, de necessidade de hemodiálise nas UTIs. O que mudou agora foi a questão da remuneração, e isso é que nós estamos
voltando ao Ministério, no sentido de que ela é devida e, enfim, precisamos desta ajuda também. Mas quanto ao ato e à execução, está garantido. Obrigado, doutor Guerra. E agora, sobre segurança pública, responde o próprio secretário da Segurança Pública, General João Campos. Grato pela pergunta, cara. O crime não entra em quarentena, cara. A polícia continua fazendo o trabalho dela e potencializado nesse período exatamente na proteção daqueles itens que são básicos para a população. No que tange a fase laranja, ou a fase vermelha, ou a fase azul, ou a fase amarela, o nosso papel é contribuir apoiando agentes e fiscais públicos. Aliás, fizemos isso também desde o início. Sempre quando fomos incitados a isso, cooperamos, porque na nossa ideia, quando cooperamos com isso, nós também estamos protegendo pessoas. Muito obrigado. Obrigado, General Campos. E lembro, Carla, que a fiscalização cabe a cada prefeitura, a cada município, através dos seus órgãos competentes, de vigilância sanitária, vigilância também das subprefeituras, no caso da capital de São Paulo, ou do órgão competente de cada prefeitura, no que tange a região metropolitana de São Paulo. Vamos agora ao Jornal O Vale, Xandu Alves, com uma pergunta virtual. Xandu está se tornando torcedor do Santos Futebol Clube, está dividindo o coração entre o Corinthians e o Santos Futebol Clube. Xandu, brincadeiras à parte, boa tarde, bem-vindo. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Antes, só dizer para o senhor que as canecas que o jornal vai lhe mandar já estão a caminho. O senhor deve receber aí nas próximas semanas. Obrigado. Bom, governador, se o número de hoje é uma fotografia de 2 semanas atrás e que o impacto da reabertura deverá ser sentido nessa segunda metade de junho, e ainda considerando o estudo da USP, citado pela colega da TV Cultura, que aponta que as mortes podem aumentar 71% devido à flexibilização, eu pergunto, nesse cenário, qual é a projeção do Estado para casos e mortes em junho e julho? E uma segunda pergunta é, como evitar que a reabertura se torne um incentivador de aglomerações, como a gente tem visto em várias cidades do Vale do Paraíba, por exemplo? É isso, obrigado. Obrigado, Xandu. Vamos dividir com a saúde e com o secretário de Desenvolvimento Regional, mas eu lembro também que cabe muito nesse processo da quarentena, e volto a repetir, nós estamos em quarentena, que as pessoas tenham consciência individual, não é razoável que as pessoas se esqueçam de proteger a própria vida. Primeiro, ficando em casa sempre que possível. Segundo, ao sair, usarem máscaras e usarem de forma correta. Usarem álcool gel, lavarem as suas mãos com água e sabão sempre que possível e terem o distanciamento social. Cada pessoa tem que ter consciência também da importância da sua própria vida, depois da vida dos seus familiares, depois da vida dos seus amigos e dos seus colegas. Se não houver cidadania, será difícil, mais difícil, o combate ao coronavírus. Carlos Carvalho, nosso coordenador do Comitê de Saúde, se desejar com comentários do João Gabardo, e daí voltamos aqui para o Marco Vignoni. Bom, Xandu, como foi mostrado naquele gráfico, que é um modelo matemático de previsão, ele vai sendo ajustado proporcionalmente à realidade que for acontecendo nesses dias. Felizmente, esse gráfico ele vem diminuindo a sua inclinação. No início, como ocorreram muitos óbitos, a inclinação era alta. Essa inclinação alta, quando você vai olhar lá na frente, ela pega um número de óbitos muito grande. À medida que ela for abaixando, mas ela ainda, como ela carrega a interferência do início, ela ainda aponta para um pico muito elevado. Mas o que nós estamos observando, diferente dessa previsão que foi feita por esses colegas, a nossa previsão ela vem sendo acompanhada por esse modelo matemático, também por professores da Universidade de São Paulo, e ela vem sendo muito bem ajustada, e ela vem sendo adaptada à realidade. Então, o que nós temos que ver é
a realidade desses números ao longo do tempo. E essa realidade, ela não aponta para um número tão crescente assim para chegar... por exemplo, se aquilo que comentamos a semana passada, que tínhamos 10 mil mortos, pelo modelo matemático, esperaríamos 20 mil no final do mês. Para ter 20 mil no final do mês, nós teríamos que ter 1.000 mortes por dia. E na última semana, nós tivemos, em média, 250 mortes por dia. De ontem para hoje, tem um efeito da subnotificação, tivemos somente cerca de 50 óbitos referidos. Então, não existe um apontamento para uma tendência de elevação para chegar nesse nível. De qualquer maneira, estamos de olho diretamente, diariamente, para observar alguma mudança disso. Se existe a possibilidade de um segundo pico, existe, é real. Do mesmo jeito que a abertura em outras cidades ao longo do mundo, ela foi monitorada e quando essa tendência existe, você pode dar um passo atrás, o nosso Comitê de Saúde também vem observando isso e estamos atentos para qualquer expectativa nesse sentido. Obrigado, Dr. Carlos Carvalho. Vignoli. Muito bem. Xandu, nós passamos aqui algumas projeções atrás. O número de óbitos previstos até o fim de junho, entre 15 mil e 18 mil, e número de casos entre 235 mil e 270 mil casos. Essa é a projeção para junho, está aí na tela. Essa é a projeção para casos e na próxima para óbitos, né? Então, essa é a perspectiva, já com a análise feita pelo Centro de Contingência, o Dr. Carlos Carvalho analisou ao longo desse processo também a desaceleração dessa curva, que levou nesses números, e dentro disso essa projeção foi feita Desculpa, para... aqueles eram os antigos que o Dr. Carlos se referiu antes. Essa é a página que o Vignoli estava falando agora. Desculpem. Perfeito. Então, 15 mil a 18 mil óbitos a projeção agora com a análise do Centro de Contingência até o fim de junho, 235 mil a 270 mil também até o fim de junho de casos. A análise para julho sai no começo de julho, talvez na primeira apresentação nossa para o mês de julho, e fundamental dizer que para que a gente possa ter esses índices cada vez melhores no estado de São Paulo, é seguir o profissionalismo estabelecido pelo Plano São Paulo. Ele estabelece um risco para aquela região e para aquela região a flexibilização adequada. Portanto, seguir os protocolos adequados estabelecidos aqui pelo Centro de Contingência e analisar diariamente a evolução desses índices. Nós fazemos essa análise diária e anunciamos a cada 7 dias de que forma vem se dando esse resultado e o nosso dashboard diariamente apresentando esses índices. Portanto, seguindo aí o profissionalismo do nosso programa e apresentando os dados com os protocolos sendo cumpridos pelas cidades e pelos estabelecimentos. Obrigado, Vignoli. Xandu, muito obrigado pela pergunta. Uma boa tarde para você aí em São José dos Campos. Seguimos aqui agora com mais 2 perguntas, antes de finalizar a nossa coletiva. Agora presencialmente com Marcela Raal, da CNN. Marcela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Olá, boa tarde a todos. Bom, a Agência de Saúde dos Estados Unidos revogou hoje o uso da hidroxicloroquina contra a Covid-19. Eu queria saber como que ela vem sendo adotada aqui no estado de São Paulo, o que vocês pensam sobre isso? E só mais uma perguntinha, é sobre o que o governador tinha dito, dos deputados que invadiram os hospitais de campanha. Aqueles que já invadiram o hospital de campanha do AMB também vão ser punidos, vão responder já por isso? Obrigada. Obrigado, Marcela. Em relação à cloroquina, vai responder o Dr. Carlos Carvalho, mas já posso antecipar que aqui no governo do Estado de São Paulo não haverá recomendação de distribuição indiscriminada da cloroquina nos postos de saúde, nos hospitais, sejam eles estaduais ou municipais. Mas quem fala sobre isso é a ciência, é o Dr. Carlos Carvalho. Esse tópico ele vem sendo discutido desde o início no nosso Comitê de Saúde do Centro de Contingências. Esse é um tópico que tem sua importância, principalmente no início de março, onde não tínhamos
perspectiva nenhuma e sabíamos muito pouco. Como existiam estudos experimentais que apontavam para uma eventual possibilidade da hidroxicloroquina agir inibindo a replicação viral, foi aventado essa hipótese. De lá para cá, uma série de estudos foram delineados no Brasil e no exterior, principalmente no exterior, onde começou antes a pandemia, onde ela estava mais importante, e esses resultados, à medida que eles foram saindo, à medida que esses resultados foram chegando, ficou evidente que a hidroxicloroquina, ou a atuação dela era neutra em relação a qualquer melhora, ou em algumas situações ela tinha um potencial tóxico por gerar mais efeitos colaterais. Então, nunca o Comitê de Saúde recomendou a sua utilização. Por outro lado, se um médico ele acreditar em determinados estudos, ou num estudo experimental, e ele explicar isso para a família, ou para o paciente, explicar os efeitos colaterais potenciais desse medicamento para o paciente e para a família, e eles entrarem num acordo e quiserem utilizar a droga, isso é totalmente permitido, e o nosso Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde admite o uso nessa situação. Mas como recomendação do Comitê de Saúde e da nossa Secretaria da Saúde, em nenhum momento essa recomendação foi feita. Obrigado, doutor Carlos Carvalho. Em relação à invasão do Hospital Municipal de Campanha do AMB, Marcela Raal, por ser municipal, houve já um registro policial em delegacia de polícia feito pela Prefeitura de São Paulo em relação à invasão e, obviamente, os deputados serão processados de acordo com a lei. Volto a dizer, o fato de você ter um mandato não lhe dá liberdade de agir contra a lei. Aliás, deveriam ser os deputados os primeiros a obedecerem à lei, a cumprirem a lei e a respeitarem a lei. Deram estes deputados estaduais um péssimo exemplo à população e serão responsabilizados por isso. Vamos agora à última pergunta, da TV Gazeta, jornalista Marcelo Bacejo. Marcelo, obrigado pela sua pergunta. E Marcelo, obrigado pela sua participação. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Minha pergunta é traçando um paralelo com o que tem sido visto no continente europeu. A maioria dos países afetados fortemente pela Covid-19 tiveram uma quarentena com uma média de duração de 2,5 meses a 3 meses. Nós já vamos completar 3 meses de quarentena aqui no Brasil e eu gostaria de saber se o Plano São Paulo de reabertura gradual da economia faz com que esse plano faseado faz com que essa quarentena nossa dure um pouco mais pelo fato da gente não ter entrado em confinamento total. E eu queria também saber de vocês em relação à fiscalização dessas aglomerações desde a reabertura do comércio na semana passada, se o governo ele planeja alguma medida em conjunto com a Polícia Militar ou com algum outro órgão fiscalizador para evitar essas aglomerações, porque embora a maioria ainda esteja evitando sair para a rua, apesar da reabertura do comércio, a gente sabe que muitas pessoas vêm se aglomerando para tentar ir ao shopping ou nos principais centros comerciais da cidade de São Paulo. Obrigado. Marcelo, grato pelas perguntas. Na segunda, eu antecipo, mas o Marco Vignoli fará a resposta complementarmente. Fiscalização é responsabilidade das prefeituras. Já houve uma pergunta nesse sentido feita pela Carla Mota, sua colega da Rádio Capital. E as prefeituras municipais, sejam da região metropolitana, incluindo a capital de São Paulo ou do interior, saberão utilizar os recursos necessários para a advertência, a orientação e a penalização daqueles que não cumprirem o ordenamento adequado para cada município, de acordo com o que estabelece o Plano São Paulo. E sobre o plano como um todo, fala agora, na sua primeira pergunta, Patrícia Heinen. A duração da nossa quarentena é muito parecida com a de outros países, como o que você mencionou. Com relação ao modelo de confinamento total que eles fizeram, que é o chamado lockdown, a nível nacional, claro que teria facilitado muito o nosso trabalho ter uma integração nacional de mensagem, Mas a nossa quarentena para São Paulo foi a correta, dado a realidade do Estado.
nós conseguimos manter os serviços essenciais, né, operando e, ao mesmo tempo, contar, inclusive, com a colaboração de toda a sociedade para respeitar todo o trabalho que foi feito de isolamento social. Então, é uma quarentena parcial, foi feito num formato diferente, dentro da nossa realidade, do nosso contexto aqui demográfico, regional, e o que se podia fazer também no contexto nacional. Agora, com relação à saída da quarentena, é um modelo também muito parecido que está sendo feito em outros países, estados e regiões. Então, todos estão olhando a capacidade do sistema de saúde, estão olhando internações, casos e óbitos, e estão olhando como é que está evoluindo a estratégia de testagem. Então, esses são 3 pilares bem claros. O que a gente complementou, né, inclusive pela nossa realidade também? Todo esse trabalho com olhar econômico, análise de vulnerabilidade econômica regional e setorial, para incluir isso em consideração e na priorização da retomada. Então, isso foi feito com um olhar diferente e atendendo a nossa realidade, que São Paulo também tem esse papel para o país inteiro, e com esse olhar a gente também traz a preocupação das pessoas com empregos, com a retomada econômica, e hierarquizando quando é possível, de acordo com a necessidade. Se vocês forem lembrar a primeira apresentação do Plano São Paulo, a gente colocou que a gente sempre estava olhando risco de saúde, para controlar a pandemia, mas também a vulnerabilidade econômica dos setores, né? E sempre buscar a retomada pelo ângulo de menor risco e maior vulnerabilidade econômica. Obrigado, Patrícia. Vamos ao João Gabardo e, na sequência, para você, Marco Vignoli. O Gabardo quer fazer uma pequena complementação. Gabardo, por favor. Não, realmente tem uma diferença no tempo de isolamento, no tempo do distanciamento social dos países da Europa para o Brasil e mesmo com São Paulo. Por quê? Os países da Europa, quando iniciaram o isolamento, eles já tinham uma velocidade, a transmissibilidade da doença era elevadíssima. Tanto que os sistemas de saúde, todos eles entraram em colapso. Todos os países europeus tiveram uma derrubada geral na sua assistência. O Brasil teve tempo de se preparar e começar as medidas de distanciamento social antes que nós tivéssemos esta velocidade na transmissibilidade. Então, isso fez com que nós tivéssemos menos pessoas doentes simultaneamente, o que impede o colapso. Esse era o plano, esse era o objetivo, mesmo sabendo que, com isso, nós vamos ter um tempo maior para para as medidas voltarem à normalidade. Nós tivemos uma intensidade menor, a nossa curva foi achatada, mas nós vamos precisar conviver um pouco mais de tempo com medidas de distanciamento. Obrigado, João Gabardo. Agora sim, também complementando, Marco Vignoli. Muito bem. Bom, o pilar fundamental do Plano São Paulo é a autonomia para a Prefeitura fazer a sua flexibilização, de acordo com a fase em que ela se encontra, com o risco determinado pelo nosso centro de contingência, e a responsabilidade para isso. Portanto, o governo do Estado delimita esse risco que existe na região, estabelece os protocolos mínimos adequados e a Prefeitura pode fazer a sua flexibilização de acordo com a responsabilidade e a autonomia que ela tem para gerir esse processo. Portanto, a fiscalização é municipal, a responsabilidade de se fazer dentro desse território é municipal e deve ser feita quando é possível se fazer essa fiscalização naquele território, para a gente ter de forma gradual, faseada e com cautela essa retomada. É evidente que o governo do Estado apoia e sempre apoiou as iniciativas das prefeituras, mas o Plano São Paulo delimita essa autonomia com a responsabilidade concorrente para que a gente possa fazer de forma gradual e também responsável. Obrigado, Marco Vignoli. Marcelo, muito obrigado pelas questões. Eu queria dizer que amanhã nós temos a coletiva de imprensa aqui no mesmo horário, às 12h45. Nós estamos ajustando um pouco o horário a partir de hoje. Ela não será mais às 12h30, e sim às 12h45. E as coletivas terminarão sempre até às 14 horas. Fizemos esse ajuste para respeitar também o horário das emissoras de televisão e as que possuem telejornais nessa faixa matutina. Então, amanhã, a coletiva de imprensa será da saúde, como sempre fazemos, e aí dando sequência regularmente às nossas coletivas de imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes.
A nossa recomendação, como sempre, para todos que estão em casa, permaneçam em casa. Nós estamos em quarentena. Eu quero voltar a lembrar a todos que a quarentena não foi encerrada, ela continua. E dentro dessa quarentena, a melhor recomendação da medicina é para que fiquem em casa. Se tiverem que sair, usem máscaras e usem de forma adequada. E usem álcool gel ou lavem as suas mãos com frequência. Protejam as suas vidas, é a melhor forma de combater, no presente momento, o coronavírus. Muito obrigado, boa tarde, boa semana a todos. Estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp. Você acompanhou a nossa transmissão ao vivo aqui pela Rede Alesp, da coletiva com o governador, seus secretários, trazendo as notícias aí de atualização. Desta vez, não é, Kate? Sem o prefeito de São Paulo, que contraiu a Covid, prefeito Exatamente. Bruno Covas. Mas o relato importante aí foi sobre a vacina contra coronavírus também, falado pelo governador, um acordo com o Instituto Butantan em São Paulo e a farmacêutica Sinovac Biotech, que em 3 semanas deve iniciar já no estado de São Paulo o teste com 9 mil voluntários, né? Exatamente. E a ideia é que essa vacina esteja pronta até junho de 2020, é isso, Jeremias? 2021, né? Junho 2021, perdão. Daqui um ano, né? Exatamente. O que, pelos prognósticos que a gente tem visto pela ciência, é até um tempo bom, né? Porque já havia sido dito em 2 anos, 4 3 anos. Eu já vi projeções mais pessimistas, vamos dizer assim. 4 anos, 5 anos. Eu estava bem apreensiva em relação a isso. Então, acho que é uma notícia muito boa, né? Porque 1 ano é um tempo razoável. E se vier mesmo, vai ser com certeza um divisor de águas, né? Porque a vacina a gente pode, uma vez que ela seja comprovada, e por isso a demora relativa para que ela fique pronta, mas que uma vez ela dando resultado, aí pode imunizar toda a população e aí seriam outros tempos, né? Bom, outra notícia importante trazida nessa coletiva e destacada pelo governador e também pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, é sobre o Hub Ideia Gov, né? É um programa de inovação do governo do estado de São Paulo, já feito em outros países e que no Brasil já tem alguns de iniciativa particular e agora tem uma iniciativa do governo do estado de São Paulo. O que é isso? Até procurei aqui no site. Você vai no ideiagov.sp.gov.br para fazer a sua inscrição. São pessoas envolvidas com tecnologia que têm soluções durante esse período de pandemia. Então tá aqui, ó, o que fazemos? Projetos de inovação para o governo, hub de encontro de inovação governamental. Hub quer dizer uma conexão, né? O governo do estado servindo aí como um conector de encontro de inovação governamental e, por fim, aceleração de negócios de impacto. Então, aquelas empresas que, especialmente startups, que querem trazer inovações dentro da tecnologia. Propor soluções, né? Na educação, na saúde, enfim, podem se inscrever. Tem muita coisa interessante. E o mais interessante, Kate, é que vai ter um apoio do governo do estado, porque isso já houve no Brasil. Mas assim, você tem uma empresa, eu quero trazer uma inovação, como a gente já trouxe aqui, por exemplo, que veio da Estônia, uma receita digital, uma plataforma para que todo mundo faça uma receita digital no Brasil e não precise mais ir lá. É uma novidade trazida por uma startup. Num momento como esse, a gente precisa de soluções, né? Exatamente, mas não tinha, a pessoa apresentava e não tinha incentivo. Então, tem um incentivo, assim, uma vez aprovada, tem que ter uma empresa constituída, como eles explicaram, pode até ser de outro país, mas tem que ter uma empresa constituída. Aí você vai ter, o próprio governo pode ser um contratante desse serviço, né? Então, é muito legal. Na Estônia, por exemplo, que eu fiz algumas reportagens, uma das ideias não ganhou no ranking das melhores, mas o governo olhou e falou, não, essa ideia é muito boa, né? De que era um aplicativo para trazer informações sobre a coronavírus. Isso já tem uns 2 meses. E o governo encampou, pagou e a empresa desenvolveu. Então, é mais ou menos nesses moldes que você vai ter aqui no estado de São Paulo. Certo? A gente vai... tem muita coisa aqui para falar ao longo do programa. A gente vai trazendo informações para vocês, mas a gente tem uma entrevistada daqui a pouquinho, então a gente já vai seguir aqui, que ao longo do programa a gente vai tratando mais da coletiva. Exatamente. A gente vai conversar, então, com a advogada Caroline Sigolini. Ela vai falar sobre o aumento da emissão de testamento nos cartórios em tempos de pandemia pelo novo coronavírus.
Caroline Jeremias Gomes, muito obrigado pela sua presença. Olá, Jeremias. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você novamente. Caroline, pois não. Desculpa. A gente, essa questão do testamento, eu tenho aqui um texto que me passaram que desde o início da pandemia os cartórios apresentaram um aumento em busca por elaboração de testamento. No caso do Paraná, chegou a 70%. Nos demais estados, a média ficou em torno de 40%, né? O perfil dos que procuraram esse serviço chamou a atenção, não foram só idosos ou pessoas com doenças pré-existentes que procuraram os cartórios. Então, você tem acompanhado, realmente tem aumentado o número de pessoas que têm procurado fazer os seus testamentos? Sim, e realmente os dados que o estado do Paraná apresentou em 70% o aumento na procura desse serviço é bastante relevante, especialmente porque o brasileiro ele não tem a cultura de fazer testamento. No estado de São Paulo não temos dados ainda oficiais, mas sim a procura aumentou, as pessoas têm procurado entender melhor o que é o testamento, qual a finalidade do testamento, o que você pode deixar através de um testamento, e isso é muito significativo, porque a pandemia do coronavírus trouxe a questão da finitude cada vez mais próxima. A gente tem visto que, infelizmente, o número de mortes é bastante alto e as pessoas têm se preocupado bastante com o seu patrimônio em virtude disso. Você pode conceituar para a gente o que é o testamento? Claro, em uma definição bastante simples, o testamento nada mais é do que um documento expresso, formal, através do qual você manifesta a sua vontade para que faça efeitos depois da sua morte. Certo. Quando a gente pensa em testamento, né, doutora, a gente pensa normalmente, né, não sei se todo mundo, mas pelo menos boa parte das pessoas já associam um testamento com uma pessoa que tem muitos bens, né? Quer dizer, isso é um mito? É necessário ter muitos bens para fazer o registro de um testamento ou não necessariamente? Não necessariamente, isso é um grande mito e eu acho que é em virtude disso que as pessoas não procuram mais esse serviço. O testamento, além de questões patrimoniais, você pode deixar questões extra-patrimoniais, então questões sem valor. Então, por exemplo, muito mais do que você deixar uma casa de praia, valores, etc., você pode deixar questões simbólicas. Você pode deixar um vestido de noiva para sua neta, você pode ir na linha do que a gente chama de testamento ético, você pode deixar pedidos, conselhos, por exemplo, para que irmãos se perdoem. Você pode deixar também na linha de um testamento digital. Quem você gostaria que desse continuidade nas suas redes sociais? Porque a gente caminha aí num futuro bem próximo, nossos filhos, nossos netos falarão apenas de questões virtuais e digitais. Então, nada impede que num testamento você deixe sua senha e deixe pessoas que você gostaria que continuassem alimentando as suas redes sociais. Então, é um grande mito achar que quem faz testamento é só quem possui bastante patrimônio. Bem interessante, vai além da questão financeira, não é, doutora? A gente está conversando com a Caroline Sigolini, advogada, e eu queria também colocar o seguinte, ampliar um pouco o tema, doutora, para a questão do planejamento patrimonial, porque eu acredito que o testamento ele está dentro deste planejamento patrimonial, né? Que é difícil as pessoas conversarem, mas infelizmente durante a pandemia é um assunto que vem sendo mais tratado. Como é que a gente pode definir? Eu sei que quando se fala em sucessões é muito complexo, mas a senhora pode dar um exemplo simples, por exemplo, de uma família que tem o marido, a esposa e, sei lá, 2, 3 filhos. Existe uma parte que a lei já define, né? Quando, vamos supor, se eu morrer, eu sou casado, uma parte vai para a minha mulher que fica e para os filhos. E tem uma parte que já é vinculada e outra parte que pode haver o testamento, é assim? Isso, é muito importante a gente dividir o que a gente chama de parte disponível e parte legítima. Aquelas pessoas que possuem os herdeiros legítimos, quem são esses herdeiros legítimos é muito importante conceituar. São os nossos ascendentes, então pai, avô, bisavô, os nossos descendentes,
filho, neto, bisneto e o nosso cônjuge ou companheiro. Quando a gente possui na nossa família alguma pessoa dentro desses grupos, eu só posso dispor de 50% do meu patrimônio, que é o que a gente chama de parte disponível. Então, em havendo herdeiros necessários, que são aqueles que a lei garante, que a lei protege, você pode dispor apenas de 50%. Agora, eu sou uma pessoa que não tenho ascendente, não tenho descendente, não tenho cônjuge, não tenho companheiro, eu posso dispor livremente de todo o meu patrimônio. Uma coisa que é super importante falar e as pessoas confundem bastante eu sou obrigado a deixar os meus bens para os meus filhos? Bem, você não é obrigado. Você pode usar, gozar e fruir de tudo que você conquistou na sua vida em vida. Você não precisa se privar do uso para deixar o seu patrimônio para alguém. É claro que você vindo a falecer, existindo alguns desses herdeiros necessários e existindo a vontade de fazer o testamento ou mesmo de fazer uma doação, é preciso, sim, respeitar a parte legítima dos seus herdeiros necessários, que é os 50%. E nesse exemplo que eu dei, doutora, eu, uma esposa e 2 filhos. Então, vamos supor que eu tenho uma casa, tenho carro e tenho R$100 mil guardados. Como é que é essa divisão? O que eu posso testar e o que eu não posso testar? Fazer o testamento. Na verdade, assim, tendo herdeiros necessários, vamos supor, você tem uma casa que vale R$100 mil, um carro que vale R$100 mil, você tem um patrimônio, então, de R$200 mil. R$100 mil você precisa deixar garantido para os seus herdeiros, que já esse valor será dos seus herdeiros automaticamente com a sua morte. Se você, porventura, tiver interesse e necessidade de contemplar outra pessoa, por exemplo, eu tenho interesse em contemplar um amigo ou mesmo um irmão. O irmão, ele não é um herdeiro necessário. Então, se você possui esposa e filhos, o seu irmão nunca vai herdar nada. Ah, mas eu gostaria de deixar uma parcela de alguma coisa para o meu irmão. Então, desses R$200 mil, desse exemplo hipotético que citei, R$100 mil você precisa deixar intocável para sua esposa e para seus filhos, e eu posso, por exemplo, pegar esses R$100 mil e deixar para o meu irmão em testamento. Assim como nesses R$100 mil, esse 50% da parte disponível, não impede que eu eleja, que eu beneficie um filho em detrimento do outro. Isso também é uma pergunta bastante comum. Eu posso beneficiar um filho em detrimento do outro? Pode. E é comum que você tenha certas afinidades a mais com um filho do que com o outro. Então, desde que eu garanta a parte disponível, a parte legítima para os meus herdeiros, nada impede que nos outros 50% eu beneficie também um herdeiro necessário. Então, é importante deixar isso bem claro. É uma matemática. Você junta em valores o que você possui, faz uma divisão, 50% eu preciso deixar para essas pessoas, 50% eu faço aquilo que eu bem entender. E é claro que se eu não fizer testamento, não fizer nenhum tipo de planejamento, automaticamente 100% do patrimônio, então esses R$200 mil do exemplo, iriam para todos os herdeiros, para a mãe, para sua esposa e para os seus filhos. Certo. E, doutora, esse testamento, ele é feito no sigilo ou existe em alguma ocasião em que a pessoa precisa expressar a sua vontade, que está, inclusive, dentro desse testamento, para os familiares e amigos? Como que fica esse aspecto? Então, na verdade, você não precisa da publicidade nenhuma. E é importante destacar que entre os testamentos, entre os tipos de testamentos, 2 são os mais utilizados. Então, tem o testamento particular, que é aquele que você faz na sua casa, através de uma forma manual ou digitado no seu computador, na presença de 3 testemunhas. Você obrigatoriamente precisa ter 3 testemunhas que não sejam parentes. Isso é muito importante. As suas testemunhas não podem ser seus parentes. Na forma particular, que é aquela que você faz em casa, necessariamente é interessante que, além das testemunhas, você eleja uma pessoa, o que a gente chama na lei de testamenteiro,
que você eleja uma pessoa da sua inteira confiança para falar que existe um documento que você fez deixando os seus bens para determinadas pessoas em X lugar. Então, está num cofre, a senha do cofre é X. Isso é muito importante para que a pessoa possa garantir que esse testamento virá à tona quando da sua morte. Em um segundo tipo de testamento, que é o testamento mais utilizado e que traz uma maior segurança jurídica, é o testamento público, que é aquele testamento que você vai num cartório de notas da sua preferência, com um tabelião de notas que é da sua inteira confiança, só que ao invés de 3 testemunhas, na presença de 2 testemunhas. A grande diferença é que no testamento público você paga as custas do tabelionato. Em São Paulo gira em torno de R$ 1.500 a R$ 1.700. Só que a grande diferença, e aí falando muito da segurança jurídica, quando você falece, obrigatoriamente você precisa realizar um inventário dos seus bens, porque nenhuma transmissão do que era seu vai ser automática para os seus herdeiros. Então precisa acontecer a abertura do inventário. Um dos documentos obrigatórios para a abertura de inventário é uma certidão de existência ou inexistência de testamento. Então, quando você faz um testamento público, esse documento vai para o Colégio Notarial do Brasil, é um documento que vai ganhar publicidade após a sua morte. Então, não se torna, apesar de ser testamento público, não é um documento público, ele se torna público depois da sua morte. Mas é uma das formas mais aconselháveis a se fazer, porque garante uma segurança jurídica muito maior para o autor da herança. Estamos conversando com Caroline Sigolini, advogada especialista em direito de família e sucessões, e falando sobre a ampliação, o aumento do número de pedidos de testamento durante a pandemia. Doutora, o que dizer para as pessoas que pensam, como é que eu vou conversar com meus irmãos, com os meus familiares sobre isso nesse momento, né? É um pouco difícil, procura um outro profissional ou o próprio advogado? Na verdade, o advogado, ele não é uma figura obrigatória para quando você decide fazer um testamento. Mas por que é altamente recomendável? Porque nós, pessoas leigas, enfim, não tem pleno conhecimento de tudo que você pode colocar ou se atentar quando você elabora o testamento, a fim de garantir que ele vai valer depois da sua morte. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque é um documento extremamente formal, e quando você não atende os requisitos, e aí a importância do advogado, o seu testamento pode ser invalidado e a sua vontade, então, não será concretizada. Muito se fala em como abordar as pessoas, porque existe um certo preconceito, e aí, quando você aborda um familiar, parece que você está de olho na herança dele, quando, na verdade, não é bem isso. É importante deixar claro que falar sobre testamento não é falar sobre a morte. E mesmo que se fosse, falar sobre a morte não é algo necessariamente ruim, mas é falar sobre planejamento patrimonial. O melhor argumento para que alguém realize um testamento é deixar claro que essa é a única forma de assegurar que a sua vontade seja cumprida para depois do seu falecimento. Porque, às vezes, você pode até ter vontade de expressar verbalmente para sua família: olha, eu gostaria que a minha casa de praia ficasse com o fulano, com o Beltrano, mas tudo verbalmente. Isso não tem nenhum peso jurídico. É claro que muitas famílias, e aí em comum acordo e levando toda a questão sentimental e simbólica do pedido do autor da herança, pode atender o pedido. Mas não são raras as brigas que a gente se depara no judiciário, que levam anos, e aí uma discussão de quem fica com qual bem, e aí precisa vender para dividir o valor. É cumprir essa como ela é. Muito bem, estamos falando com a Caroline Sigolini, advogada especialista em direito de família e sucessões, falando para a gente sobre o aumento dos pedidos de testamento, né? E num
Ampliando um pouco sobre o planejamento patrimonial, o que a senhora pode trazer de exemplo, doutora, de pessoas que fizeram esse planejamento, esse testamento e pessoas que não fizeram? Que tipo de problemas essas pessoas podem enfrentar? A senhora já falou um pouquinho antes, mas eu sei que, por exemplo, você pode, se você tem um imóvel, você pode, enfim, fazendo uma doação para o filho em vida, você pode ir transferindo ele e até de uma forma legal gastar menos imposto. Então, eu queria que a senhora desse alguns exemplos da importância de um testamento. Exatamente. A grande diferença, tanto o testamento quanto a doação são claros exemplos de planejamento sucessório e planejamento patrimonial. A grande diferença, e aí a título de exemplo, vamos supor que eu tenha 3 filhos e tenha 3 casas de igual valor. Eu posso doar essas 3 casas, uma casa para cada filho, com reserva de usufruto, porque eu também não posso doar tudo em vida e ficar sem patrimônio nenhum, sob pena da doação ser inoficiosa. Então, eu posso doar com reserva de usufruto, que nada mais é do que, olha, eu dou, mas essa doação só terá validade para depois de minha morte. Enquanto vivo eu estiver, eu continuo usando, gozando e dispondo do bem. A grande diferença é que quando você faz a doação em vida, você realiza esse ato jurídico num cartório de notas, você já paga o imposto de transmissão, então não há necessidade de você ingressar com um inventário, por exemplo, porque a transmissão ela já ocorreu. A grande diferença do testamento é que, em havendo testamento, a transmissão é depois da sua morte, ao contrário da doação, que a transmissão é em vida. Então, os custos necessariamente aumentam, porque você vai precisar de advogado, você vai precisar ingressar com o inventário, talvez desburocratizar algumas questões. Então, a doação hoje não deixa de ser uma forma de planejamento sucessório bastante interessante, mesmo para quem tem poucos bens, é uma forma, tem um apartamento só, tem um filho, uma esposa, enfim, eu posso fazer a doação para eles em vida, e aí, de novo, consultando um advogado para que haja garantia de negócio jurídico seguro. Isso, com certeza, reduz muito os seus custos e a celeridade dessa transmissão. Muito bem, conversamos com Caroline Sigolini, advogada especialista em direito de família e sucessões. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Entrevista curta, e se você quiser saber mais, é só fazer uma busca aí nas buscas do Google, enfim, para que você saiba mais sobre esse tema. É interessante e importante, às vezes a gente pensa assim, olha, fazer um testamento, hora dessa, né? Mas o ideal é a gente conversar, de repente conversa com o pai ou a mãe e fala, olha, é assim que acontece. Aí o pai e a mãe tomam a iniciativa, o avô ou a avó, fala, olha, reúne a família, porque é melhor. Porque se você deixar para depois, além do custo ser maior, você pode ter vários problemas burocráticos que não vão valer a pena, né? Então fica aí a dica. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Fernanda Carbonelli. A Fernanda é advogada e assessora jurídica do Verde Escola. Ela vai falar para a gente sobre as ações com crianças durante a pandemia do novo coronavírus. Obrigado pela sua presença, Fernanda. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. O Instituto Verde Escola é uma ONG instituída desde 2005. Nosso trabalho é fazer contraturno escolar com crianças de alta vulnerabilidade social na costa sul de São Sebastião, especificamente entre as praias da Baleia e da Barra do Saí. Nós atendemos diariamente cerca de 1.000 crianças jovens, não só na parte de contraturno escolar, como também com cursos profissionalizantes, com parceiros aí como o Centro Paula Souza, e também para as mães das crianças com cursos de capacitação gastronômica e qualificação básica. E desde que a pandemia do Covid se instalou mundialmente, a gente mudou um pouco o rumo das nossas ações, transformamos o nosso setor social num verdadeiro trabalho de diagnóstico
e estamos fazendo a entrega de cestas básicas. Chegamos já ao número de 4.000 cestas básicas para as famílias em alta vulnerabilidade social aqui da Costa Sul. E, além disso, essa semana a gente fez uma semana virtual aí de comemoração ao meio ambiente, com atividades interativas nas plataformas de WhatsApp, também uma plataforma de um dos nossos parceiros. E também tivemos uma grande vitória no Dia Mundial do Meio Ambiente, com a assinatura do plano de manejo aqui da nossa APA, da nossa área de proteção ambiental, porque o Instituto Verde Escola prima pela sustentabilidade. Então, as nossas crianças têm um laboratório a céu aberto, que é uma unidade de conservação, onde a gente ali faz as aulas de educação ambiental, com análise de água do rio, birdwatching e uma série de atividades de plantio e recuperação de mata ciliar. E é um prazer estar aqui com vocês hoje compartilhando. O prazer é todo nosso, Fernanda Carbonelli, que é assessora jurídica do Verde Escola, né? Nome bem legal, Verde Escola. Ô, Fernanda, a gente vai falar sobre tudo isso aí conforme o nosso tempo der certo, o plano de manejo, muito legal, né? Mas eu queria te falar o seguinte, o trabalho que vocês fazem, então, é junto a escolas também, vocês... Você explicou que é aí na região de São Sebastião, na Costa Sul, mas como é que é o trabalho nas escolas? Os alunos vêm até vocês têm uma sede? Na verdade, assim, a gente atua de duas formas. O aluno vai para a escola pública de manhã e vem para cá à tarde, ou vice-versa, a depender do horário. Para os menores, a gente tem 4 salas da EMEI, que é dentro da nossa unidade. Nossa unidade tem mais de 9.000 metros quadrados de estrutura física. Então, os menores, eles estudam com a prefeitura na parte da manhã dentro do nosso espaço e já ficam aqui para as atividades extracurriculares e reforço escolar. A nossa atuação aqui na Barra do Saí é basicamente com 3 escolas parceiras, onde a totalidade dessa escola estuda conosco no contraturno, e com isso, nos 3 últimos anos, a gente conseguiu ter um salto no IDEB da Escola da Barra do Saí, incrível, em razão dessa parceria atuando a sociedade civil em conjunto com o poder público. Muito legal. E o que nesse contraturno, só para quem talvez não entenda, assim, a criança estuda de manhã, o contraturno seria à tarde, né? Estuda à tarde, o contraturno seria de manhã. Ou seja, ela está sempre envolvida com uma atividade. Se está na escola pública de manhã, à tarde, eles vão lá para o Verde Escola. E o que vocês têm, principalmente, são ações voltadas para o meio ambiente ou é mais generalizada? Na verdade, a nossa grade curricular ela é sempre composta de uma questão mais lúdica, para não ser cansativa, porque esse aluno já chega cansado da mesmice, muitas vezes, da rede escolar instituída. Então, a gente trabalha o português, a matemática, a história, a geografia e educação ambiental sempre na transversal. Então, usando a educação ambiental como pano de fundo para todas essas outras ações. Então, a gente trabalha a matemática da natureza, a gente trabalha o português, a língua portuguesa e literatura dentro da questão ambiental. Então, para isso se tornar mais lúdico, mais dinâmico e não ser tão maçante, a gente tem aula de robótica, de meio ambiente, que são essas saídas que a gente tem aula também de biologia. Nós temos um laboratório completo, onde essas análises de água elas são extraídas pelas crianças do rio e é feita dentro do nosso laboratório de Química e Física. Então, assim, basicamente é todo o conteúdo da grade para o Fundamental 1 e para o Fundamental 2, mas usando de uma maneira mais lúdica e usando a educação ambiental como plataforma para as demais matérias. Bem, eu conversei com a Fernanda Carbonelli, eu gostaria de estender bastante, mas o nosso tempo está curto, Fernanda, agradecendo muito. Você que está nos acompanhando, bota aí no Google Verde Escola, eles têm um trabalho muito legal de contraturno. Eu espero que esse trabalho se amplie muito, eu espero que todas as crianças no estado de São Paulo aprendam a plantar pelo menos uma árvore ali no seu bairro. Aqui na capital paulista precisa muito, né? E educação ambiental, como vocês utilizam aí, é muito legal. Eu quero agradecer muito a sua presença e já fica aqui o convite para a próxima oportunidade, Fernanda.
Eu que agradeço e, assim, visitem as nossas páginas, a gente está com uma campanha de arrecadação de celulares e tablets para os nossos alunos, então nos visitem, acompanhem o nosso trabalho e agradecemos mais uma vez a oportunidade. Muito bom. Vou gravar um programa com você para você depois falar para a gente, porque a doação de celular e tablet, gente, é muito importante, porque tem muito aluno que não tem um tablet, não tem um celular e precisa, e às vezes isso vai parar numa comunidade e vai transformar a vida de muita gente. Muito bem. O Jornal da Rede Alesp continua por aqui. A gente vai para mais um giro informativo via Skype, agora com a nossa repórter Melissa Araújo, que está com a gente e traz informações. Tudo bem, Melissa? Boa tarde, Jeremias, tudo bem? Boa tarde, Melissa. Tudo ótimo aqui, da manhã toda trazendo informações e agora sim, o jornal com muita informação relevante que eu sempre sei que você traz. Jeremias, é o seguinte, o Conselho Nacional de Justiça lançou a campanha Sinal Vermelho. Essa campanha é muito importante. Desde o início da pandemia, do isolamento social, a gente vem observando um aumento significativo do número de casos de violência doméstica. Só aqui na cidade de São Paulo, a Secretaria de Segurança, no estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública identificou uma média de 44,5% de aumento dos casos de violência doméstica, do aumento dos casos das chamadas para o 90. Ano passado, em outubro do ano passado, a Secretaria tinha divulgado um dado para a gente que dizia que quarta-feira era o dia que mais tinha casos de violência doméstica na periferia, por causa do futebol, né? Se o time ganhava, tinha violência doméstica, se o time perdia, também tinha violência doméstica. E agora a gente percebeu que esse número, infelizmente, tem crescido por conta do isolamento. E pior, o poder público acredita que esse número seja muito maior, uma vez que a vítima está vivendo com o agressor durante esse período de isolamento social. E aí, eles estão buscando alternativas para que a gente possa socorrer, eu digo a gente porque isso é um problema de todos nós, a gente possa socorrer essa mulher que é vítima de violência, e geralmente é a mulher, né? Essa pessoa que é vítima de violência. Então, o Conselho Nacional de Justiça fez um convênio com 10 mil farmácias do Brasil, e essas farmácias, quando a mulher chegar lá com um X vermelho na mão, pequenininho, feito de batom ou de caneta, o atendente já vai entender que ela precisa de socorro e vai chamar a polícia. E eu digo que essa é uma iniciativa que pode ser estendida para todos os comerciantes, para o entregador. Isso é muito importante, porque muitas vezes essa mulher que está sendo vítima de violência, ela não tem o celular ali, o agressor tira o celular dela. Então, para que ela tenha condições de pedir socorro, então todo mundo tem que se fortalecer essa rede de denúncia para que o agressor se sinta inibido e não faça mais esse tipo de agressão com ela. Jeremias, é uma situação muito grave, o número vem crescendo cada dia mais, é assustador, e a gente tem, Jeremias, que dizer não à violência. Muito bem, Melissa, você trouxe uma informação muito atual, né? E, inclusive, eu queria destacar aqui que a gente falou aqui já no jornal do projeto 350 de 2020, você deve estar acompanhando também, que trata desse... são vários projetos de vários parlamentares aqui da casa que foram reunidos agora num projeto coletivo. E no capítulo 6º fala exatamente disso, do auxílio emergencial às vítimas de violência doméstica e da divulgação dos canais de denúncia, né? Está dentro desse projeto que está tramitando aqui na casa, muito importante, e inclusive com a concessão de um auxílio emergencial às mulheres vítimas de violência doméstica em valor mensal de no mínimo R$300, cabendo ao Poder Executivo disciplinar a sua concessão. Então, assim, é um conjunto de ações, não é, Melissa? Muito importantes. Agora, eu queria que você só retomasse qual é o índice que você falou de aumento de violência. Me parece que você falou alguma coisa em torno de 90%. Não, 44,5% somente das ocorrências, que é o que a polícia chama de desinteligência doméstica, né? Uhum. Que é
o tipo de agressão, alguma ameaça à mulher. E as crianças também. As crianças têm sofrido muito, não só com a violência direta, mas psicológica, né? Porque ela está ali naquela situação de violência e aquilo sempre traz frutos negativos para essa criança, que cria um trauma. Então, assim, quando a gente fala, existe aquela velha máxima de muito antigamente, que briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim, porque você não pode ser conivente com uma violência como essa. Então, quando você vê uma mulher com um pedido de socorro como esse, é sua obrigação chamar a polícia e dizer, olha, aquela mulher está pedindo socorro, ela precisa de ajuda. Então, a gente tem que se fortalecer esta rede para que a gente derrube esse número, para que o agressor se sinta inibido e fale, eu não vou fazer nada, eu não vou mais agredir ninguém, nem, obviamente, que nem minha companheira e nem ninguém. Muito bem, vocês viram ali, a gente vai encerrar, Melissa, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas eu gostei muito assim da sua disposição, inclusive de colocar aí o X na sua mão, muito importante, para ficar bem visto para as pessoas como é que funciona, né? O X vermelho é sinal que uma mulher que está sendo vítima de violência precisa de ajuda e aí todos podem ajudar. Vamos formar essa conexão com todos. Muito obrigado, Melissa, pela sua participação mais uma vez. Obrigada, Jeremias, uma boa semana. E o Jornal da Rede Alesp, na luta contra o novo coronavírus, vai ficando por aqui. E olha, não se esqueça, você quer dar a sua opinião ou sugestão sobre algum tema do assunto para a gente, é só ligar no nosso WhatsApp. Anota aí, DDD 11 98457 8129. 9847 8129. Você deixa a sua mensagem e lembrando sempre, o isolamento social é muito importante para a gente vencer o coronavírus. Um bom dia a todos, a gente fica por aqui, até a próxima edição. Você acompanhou Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.